Eu vou conversar agora com Mirene Moraes. Ela é mineira de Uberaba, mora em Aracaju há 14 anos, médica especialista em UTI, tem certificado internacional em cannabis medicinal, é pós-graduada em dor, e vai falar com a gente um pouco sobre essa novidade, essa polêmica de tratamento com cannabis para diversas patologias. Uma alegria recebê-la e conversar sobre esse tema, né, que tem dado o que falar no Brasil, né? Porque o mundo já tem outros países que liberam, etc. Apesar de ser um tratamento milenar, porque ainda há tanta resistência em se falar de cannabis para uso medicinal, mesmo diante das comprovações científicas sobre a eficácia dos seus componentes? Na verdade, a cannabis é a mesma coisa que maconha. E a maconha tem um peso muito grande de preconceito, né? Principalmente no Brasil. Não só no Brasil, como em alguns países também, né? Desde da segunda metade do século passado. E isso gera um peso muito grande, né? E essa resistência toda, a gente entender que existem produtos farmacológicos dentro da planta que podem ser usadas para fins medicinais. E me diga uma coisa, quais as doenças podem ser tratadas com cannabis? A cannabis, desde o início do seu uso, né? Desde da primeira medicação que foi liberada nas farmácias, inclusive no Brasil, em 2014, 2015, a gente tem usos para espasticidade, que é rigidez, e dor na esclerose múltipla. Foi a primeira medicação liberada, né, para essa finalidade. Mas depois disso, vários são os estudos dentro de quadros neurológicos, convulsões refratárias principalmente, né, inclusive em crianças, quadros psicoemocionais, porque em todo o nosso sistema orgânico tem receptores para este fármaco, né, para os produtos retirados da cannabis. Então, desde células nervosas, sistema nervoso periférico, todas as células imunes, ele é um potente anti-inflamatório, ele regula, equilibra vários sistemas orgânicos, né, em relação às células, por exemplo, de defesa, células autoimunes. Então, ele tem um potencial muito grande de regular doenças autoimunes, tem um potencial enorme no uso para sintomas de quimioterapia, de radioterapia, que são muitos, perda de peso, náuseas, vômitos, né? Tanto o CBD, que é o canabidiol, mais conhecido, quanto o THC. Como é que funciona esse mercado dessa potente droga natural, né? Da natureza. Fitofármaco, né? Isso. E as pessoas às vezes devem ter acanhamento até de comprar, dizer, está comprando maconha e tal, e vá para outro lado. Desde 2014, a Anvisa já libera produtos internacionais para importação. E dentro desse cenário, nessa falta de regulamentação, de plantar, porque o problema maior é plantar no Brasil. Isso, que é proibido. Uma planta que é proibida, né? Mesmo para fins medicinais. Dentro desse contexto, onde a gente consegue desde 2014 e 2015, por conta de mães com crianças com epilepsias refratárias, que no intuito de tentar ajudar os próprios filhos, e outros países já usavam esse tipo de medicação com ótimos resultados, conseguem então forçar, né, dentro de Brasília, dentro da Anvisa, para que a gente pudesse pelo menos começar a ter medicações importadas. E ter acesso. Ter acesso. Então, de lá para cá, a Anvisa já se pronuncia e já libera praticamente hoje, automaticamente, que a pessoa tenha uma liberação para importação de centenas de produtos de todos os lugares do mundo à base de cannabis. Assim como no Brasil, como a gente tem ainda a falta de regulamentação, pacientes se juntam na tentativa de fazer o plantio em associação, principalmente. Temos diversas plantações de cannabis no Brasil para fins medicinais. Como é que você, como médica, né, com essa especialidade, auxilia seus pacientes? Dentro da especialidade de dor, eu fiquei conhecendo a cannabis.
Só que ela é usada para dor, mas para diversas outras doenças, né? Todas essas que a gente comentou e muitas outras. Ela já é vendida na farmácia desde 2015. Muita gente não sabe dessa boa notícia. Inclusive a base de THC, que é o vilão, né? Que no uso recreativo, no uso adulto, é aquele que dá um barato, né? É o baseado. Só que isso, quando usado de forma totalmente não terapêutica, não medicinal, em doses que nós não sabemos. Porque quando você fuma, é uma coisa, a ação dela é muito mais rápida e as dosagens de THC são muito elevadas. Diferente quando você usa uma medicação, uma concentração exata dos miligramas por ml de cada gota. Cada tipo de doença, né? Cada gota, quanto tem cada miligrama. Então, nós já temos hoje quase 20 medicamentos à base de cannabis liberados pela Anvisa até algumas semanas atrás. A Anvisa nunca liberou tanta medicação em um curto espaço de tempo como liberou agora a base de cannabis. Então, além dessas 20 medicações que até o fim do ano que vem, já estarão nas prateleiras da farmácia, sempre com uso médico, sempre com receita médica, indicação médica, né? Com a gente tem a possibilidade da importação de mais de 300 produtos do mundo inteiro à base de cannabis. São produtos que não são baratos, né? Mas a depender do paciente e da dose que ele usa, às vezes um frasco dura 2, 3, 4 meses. Pelo menos 5 associações no Brasil já têm um cultivo coletivo com habeas corpus para plantação e extração do fármaco. Várias outras ainda carecem dessa regulamentação e são associações que entregam medicações a milhares de pessoas no Brasil, inclusive com preços mais acessíveis muitas vezes. E é possível misturar medicações farmacológicas com a terapia canábica? Sim. As medicações, elas se complementam, né, elas se complementam, por isso é necessário sempre ter um acompanhamento médico, porque toda medicação interage com as outras, né? Então a cannabis, assim como qualquer outra medicação, ela também tem as suas interações medicamentosas. Mas a ideia é que o produto à base de cannabis entre como uma ferramenta terapêutica junto daquele rol de medicações, inclusive podendo diminuir doses de medicações para dor, medicações, né, à base de morfina, medicação, sim, muito pesado. Muitas vezes os pacientes com crises convulsivas conseguem controlar as suas crises, diminuindo a dose de vários e vários medicamentos que usam. Pacientes com quadros depressivos, insônias graves também conseguem poder ter a chance de diminuir um pouco a quantidade de medicação que usam, balanceando com o uso da cannabis. E em Sergipe, em sua avaliação, 14 anos já a doutora Mirina mora em Aracaju, ela é mineira, mora aqui em nossa terra. Qual a sua avaliação da aceitação das pessoas, né? Tirar essa coisa de, falou em maconha, é porque tá doido. A aceitação das pessoas para tratar alguém da família ou a si próprio com cannabis. Eu acho que existe uma necessidade muito grande, primeiro, da gente divulgar o tema. Em outros estados, principalmente no Sudeste, no Sul, essa informação já está chegando com mais facilidade. O Nordeste é o que tem menos, onde tem menos profissionais prescritores de cannabis medicinal. Como você, né? Que ela tem certificado internacional em cannabis medicinal. Hoje nós já temos vários cursos pelo Brasil, inclusive de grandes instituições como a USP, a Universidade Federal de Goiás, a Unifesp, que dá essa possibilidade, né, da gente conhecer o tratamento. E eu acho que o principal é divulgar. A gente está muito atrasado nessa parte, né, no Brasil. Outros países que já regulamentaram o uso e o tratamento à base de cannabis estão há 10, 15 anos na nossa frente, né? Praticamente toda a América Latina já liberou o uso medicinal, né, para fins medicinais, o cultivo da planta para fins medicinais. Nós temos um projeto de lei há 7 anos parado para tentar regulamentar
que isso aconteça no Que Brasil, ande, né? que a gente não precise ficar importando medicação, comprando medicação em dólar, pagando fretes, né? E que o produto nacional também seja regulamentado pelas associações que já plantam, que já produzem para dezenas, milhares de pacientes. Então, acho que o principal é a divulgação, A informação. a informação. Né? Assim, Eu acho que nos últimos anos a gente já consegue falar mais sobre o tema, né? Há 5 anos atrás seria muito difícil a gente colocar isso na mídia, né? De tão resistente ainda, né? Que o nosso preconceito é muito grande. Mas nos últimos anos já melhorou bastante. Né? Muito, né? Em todas as mídias sociais a gente já fala sobre isso, a gente já informa sobre isso. Né? Então é importante que a gente conheça, a gente saiba aonde, né, esses fitofármacos agem no nosso corpo, porque existe informações mais seguras através do médico, né? Existe um existe um sistema que é o sistema endocannabinoide, que ele é a base do processo do uso da cannabis. Nós temos esse sistema no nosso corpo e ele se autorregula o tempo todo, desde quando nós nascemos. Nós produzimos substâncias muito parecidas com o CBD, o THC. Desde quando a gente nasce, a gente já toma isso no colostro. São substâncias nossas que nós produzimos. Só que a cannabis, ela já domesticada há milênios, ela tem essa função de os fitofármacos conseguirem agir exatamente nesse sistema que já é nosso. Agora, na sua opinião, que é especialista em medicina canábica, né? A quem interessa judicializar os processos para aquisição da medicação canábica? Porque, às vezes, existe uma dificuldade. Você disse que já está sendo vendido, inclusive, em algumas farmácias de Aracaju. Como é que funciona esse movimento com a justiça? Hoje, vários pacientes acabam recorrendo, né, à aquisição da medicação via judicial, tendo em vista que o SUS ainda, inclusive dentro do projeto de lei, existe a tentativa de regulamentar isso dentro do próprio sistema de saúde, né, de ter essa entrega de produtos e de médicos especializados nessa área. Só que hoje nós não temos. Então, como é que uma pessoa sem grandes condições financeiras ou tem a medicação? Então, não tem acesso, né? Não tem acesso. Então, é defensoria pública, muitas vezes, né? Via judicial, via Ministério Público. E os pacientes também podem ter acesso à medicação a nível, né, particular. São diversos os preços, são diversos os produtos, tudo você tem que basear. Acessível a várias camadas sociais. Sim. E para encerrar, eu queria pedir à doutora Mirene Moraes uma mensagem sua de assim, que as pessoas procurem mais informação para terem uma vida melhor, qualidade de vida melhor, independente do sintoma, da doença e da patologia que ela sofre. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que a cannabis é uma ferramenta a mais, ela não substitui e ela não é a cura para todas as doenças, mas ela é uma ferramenta a mais que a gente pode usar em diversas condições clínicas, condições inclusive que são incapacitantes, né, que levam uma qualidade de vida muito ruim. Então, eu acho importante a gente começar a discutir cada vez mais. Existem várias informações, né, hoje na internet, para que a gente possa estar buscando, né? E sempre discutir com o seu médico, né, as melhores opções. Não só com os médicos, mas os veterinários também, já é liberado, né? Dentro até do Conselho Federal de Veterinária, né? Eles já autorizam, né, que esses veterinários possam tratar, inclusive os pets, né, os animais, à base de cannabis. Então, é um conhecimento assim que eu acho que todo mundo precisa, né, que as pessoas precisam conhecer mais. Muito obrigada, doutora Mirene, por trazer essas informações aqui para o nosso programa. Muito obrigada. Obrigada.